O Por Dentro dos Circuitos de hoje vai falar de um circuito que considero um dos melhores circuitos nacionais com um traçado fantástico. Eu me divirto demais nos simuladores como Automobilista 2, com seu traçado misto técnico e seu anel externo me lembrando um pouco outro circuito nacional que infelizmente não sobreviveu à especulação imobiliária. Enquanto Interlagos é o templo do automobilismo mundial, vamos conhecer o templo do motociclismo mundial no episódio que começa agora. O Autódromo Internacional de Goiânia, na capital de Goiás, nasceu nos anos 70, no embalo das vitórias de Emerson Fittipaldi na Fórmula 1, que popularizou o automobilismo no Brasil. O terreno veio de doação parcial dos proprietários da Fazenda Gameleira, com uma cláusula que garante que esse terreno deveria ser usado para uso público e esportivo. Obras frenéticas iniciaram em 73 para uma etapa do Mundial de Marcas Sport Car da FISA. Por conta dos altos custos, ela aconteceria junto com Buenos Aires, mas a desistência argentina fez com que diminuísse a urgência da obra em terminar em 1973, porque os custos de trazer o evento apenas para Goiás seria inviável. Com isso, o autódromo foi inaugurado quase um ano depois, em 28 de julho de 1974. O traçado de 3.835 metros impressionou pela modernidade. Traçado fluido e rápido, com 11 curvas em sentido horário, leves subidas e descidas que testam a tração. O circuito começa com a curva número 1, uma peralta de alta velocidade pós-reta dos boxes. Em seguida, você entra no mergulho, são as curvas 2 e 3, e então você entra no miolo da curva número 4, onde entra num traçado um pouco mais técnico do circuito, onde você tem a bico de pato, uma curva muito lenta, e depois uma retinha oposta antes dos S, que pode ser um ponto de ultrapassagem. Depois você volta para o traçado do anel externo até a curva 0, que também é um segundo ponto de ultrapassagem, onde a tração é importantíssima para você ligar o push to pass e aproveitar essa reta de 1.100 metros para completar a volta do Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia. Traçado que nunca havia sido alterado até a MotoGP em 2026, onde teve uma leve modificação nos mistos para adequação das motos, e o anel externo de 2.695 metros, utilizado em corridas de categorias nacionais desde 1993. Nos anos 80, sediou 3 grandes prêmios do Brasil de moto velocidade, em 87, 88 e 89, com vitórias de Wayne Gardner, Ed Lawson e Kevin Schwantz. As corridas contaram com um público que chegou a 100 mil pessoas. O autódromo foi rebatizado para Ayrton Senna nos anos 90 numa homenagem póstuma, mesmo que ele nunca tinha corrido e pisado os pés em Goiânia. E com o passar dos anos, suas instalações ficaram precarizadas por falta de manutenção. Os blogs da época reportavam em 2010 que esse local era usado para festas clandestinas, vandalismo e ponto de encontro de elementos indesejáveis, com muita falta de segurança, porque não contava com uma patrulha ou iluminação para esses eventos. Tanto que o governo estadual, em 2011, tinha um plano de vender esse terreno e utilizar o dinheiro para construir um novo circuito do zero numa área em Senador Canedo, cidade na região metropolitana de Goiânia. Essa nova pista, inclusive, contaria com um desenho de Hermann Tilke, famoso arquiteto responsável por diversos circuitos da Fórmula 1. A comunidade do esporte a motor foi contra essa ideia. Eles defendiam que a pista de Goiânia era dona de um dos melhores traçados e áreas de escape do país e que não poderia ser destruída. Sem contar com a ameaça de processo judicial dos donos que cederam aquela terra, fez com que o governo desistisse de toda essa ideia. E com isso, em agosto de 2012, anunciou o projeto de revitalização e reforma completa do autódromo, que contou até com a presença do Felipe Massa. Essa obra foi executada e a pista acabou sendo salva e reinaugurada em 2014. 2014, onde contou com a volta da Stock Car e também
aconteceu a Corrida do Milhão, onde Rubens Barrichello conquistou sua primeira vitória na categoria na estreia. No início de 2015, a corrida de duplas em Goiânia reuniu lendas como Jacques Villeneuve, que correu junto com Ricardo Zonta, terminando no top 10 e elogiando as curvas técnicas. No mesmo evento, Ingo Hoffmann fez a sua última corrida de Stock Car ao lado do Rubinho, fechando 35 anos de carreira com 12 vitórias, dupla simbólica de gerações. E a Stock Car voltou ao anel externo em tempos modernos. A etapa mais emblemática foi a de 2023, que sediou a histórica corrida número 600 da categoria. César Ramos largou na pole na primeira prova daquele final de semana e garantiu a vitória. Já na segunda bateria, que foi de fato a corrida 600, consagrou Átila Abreu como vencedor, porém com um desfecho bastante tenso. A corrida precisou ser cancelada precocemente, com bandeira vermelha devido a um forte acidente envolvendo Gabriel Casagrande na reta dos boxes, que felizmente saiu ileso. Para não deixar a história de fora, o traçado oval também foi palco de outro momento épico, mas em 2018, quando Rubinho venceu a famosa Corrida do Milhão outra vez. Independente da temporada, as passagens da categoria por essa pista sempre entregaram um espetáculo dentro de vácuos, médias de velocidades altíssimas e disputas decididas por milésimos de segundo. E falando em Rubinho, ele é o piloto em atividade com mais vitórias em Goiânia, com 8 vitórias. A FIM anunciou que a MotoGP retornaria a Goiânia em 2026, então a pista ela teve que ser reformada outra vez. Ela atraiu mais de 148 mil fãs após 22 anos de ausência no país, impulsionado por um investimento de 250 milhões de reais que garantiu um traçado muito elogiado. Por outro lado, falhas graves quase comprometeram a etapa. Antes do final de semana, a pista ficou suscetível a fortes chuvas, que abriu uma cratera na reta principal no sábado, atrasando a programação, e o calor do domingo fez com que o asfalto começasse a esfarelar. O perigo das pedras soltas atingir os competidores em alta velocidade obrigou a direção de prova a encurtar a corrida para 23 voltas, gerando duras críticas das equipes e de alguns pilotos. Sem contar com a frustração do público com o preço abusivo da hospedagem. Essa etapa que foi televisionada em TV aberta, coisa que não acontecia na MotoGP há pelo menos 2 décadas. Esse final de semana entregou a emoção prometida para os fãs brasileiros, mas deixou a certeza que a organização precisa evoluir muito para as próximas temporadas. A esperança é que após as reformas para consertar esses problemas, Goiânia se torne referência em eventos nacionais e até internacionais. Tanto que já há conversas de quem sabe a Fórmula Indy fazer uma corrida em Goiânia. Quem sabe Goiânia, junto com Brasília, que você pode conferir a história agora, revitalize e faça com que o automobilismo nacional olhe com outros olhos outros estados além de Interlagos para que a gente tenha um calendário mais variado. E com isso nos vemos no próximo vídeo.